Hoje nós queremos dar sequência na nossa série de encontros sobre metanoia. Semana passada nós vimos um pouco o exemplo do discípulo Pedro, também refletimos sobre o tema Sou Cristão, e daí? E percebemos um pouco do amor de Deus por nós, um pouco do amor de Jesus por nós e o convite que nós recebemos para sermos discípulos. E hoje nós vamos refletir sobre o tema Vivendo Fora da Caixa. A ideia é que a gente pense um pouco como viver essa vida de discípulo fora da igreja, porque é um tanto que fácil a gente confessar a nossa fé e a gente dizendo que acredita e defender o que acredita enquanto igreja, enquanto estamos reunidos com pessoas que pensam da mesma forma que nós na ótica cristã. E quando nós nos deparamos com o mundo lá fora, nós temos uma sociedade que pensa bem diferente daquilo que nós pensamos e de que nós acreditamos como certo ou errado, daquilo que nós entendemos que seja certo ou errado e daquilo que Deus entende que é certo e errado para a nossa vida, daquilo que Ele quer de nós. E como viver, então, essa vida fora da caixa? Como viver essa vida fora da igreja? Dietrich Bonhoeffer, um pastor que vivia na Alemanha, escreveu uma vez que a resposta do discípulo não é uma confissão. A resposta do discípulo é um ato de obediência. A resposta do discípulo não é Jesus chegar para ti e dizer, vem, me segue, e tu falar, beleza, Jesus, acredito em ti, vai lá. Não, a resposta não é uma confissão. É importante que nós confessemos a nossa fé, é importante. Nós confessamos a nossa fé no credo apostólico, sim, isso é importante porque isso resume o que nós acreditamos. Mas mais do que uma confissão, nós temos que ter um ato, nós temos que ir para a ação e não só falar aquilo que acreditamos, mas praticar isso na nossa vida. Martinho Lutero disse uma vez que se a palavra desaparecer, o mundo fica escuro. Aí ninguém mais sabe onde se abrigar. E é nessa palavra que nós temos orientação, porque a Bíblia já diz que a palavra é luz para o nosso caminho, ela nos orienta para onde devemos ir. Se nós olhamos para o livro de Romanos, capítulo 12, o versículo 2, diz que nós não devemos viver como pessoas desse mundo, mas devemos ser transformados. Nós devemos ter essa metanoia que nós estamos falando aqui. E qual é a forma de viver desse mundo? Paulo vai relatar ainda em Romanos, mas lá no primeiro capítulo, como vivem as pessoas desse mundo. A partir do capítulo 28, ele diz assim, e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras, malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra. Não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz aquilo que eles fazem, essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim continuam a fazê-las e, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Paulo condena aqui essa sociedade que vive dessa forma. Parece que ele está descrevendo os dias atuais. Morte, ganância, vícios, ciúmes. Mas não, ele está escrevendo aos romanos, ainda em época de Império Romano, há muitos e muitos anos atrás. E a sociedade já vivia dessa forma, e a sociedade continua vivendo dessa forma. Deus quer que nós olhamos para a palavra e que essa palavra se reflita nas nossas ações. Só que a gente tem que cuidar também com as interpretações incorretas que nós teremos dessa palavra. Para a gente ter um pouquinho de noção, num período que a gente chama de Idade Média, que durou 1000 anos, entre 476 d.C. até 1453 d.C., é um período de 1000 anos que não ocorreram guerras. Por quê? Naquele período, a igreja lia a Bíblia e lá estava escrito, vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerra. E então vocês vão saber que está próximo o fim. E a igreja não queria adiar esse fim, como se a partir da palavra ela pudesse negociar com Deus e postergar esse fim, então ela acabava impedindo que guerras se instalassem ou até mesmo rumores de guerra. Ela tinha um controle tão grande porque ela achava que por meio da palavra ela podia negociar e evitar que o fim do mundo acontecesse. Não é essa forma que nós queremos interpretar a palavra. É a forma que Jesus nos ensina. Jesus disse que ele veio para dar sentido a toda aquela lei que a Bíblia traz.
E ele dá esse sentido, ele ensina que nós devemos amar os nossos irmãos. Não devemos causar discórdia, ciúme. Nós devemos amar o nosso irmão. E como nós estamos vivendo na sociedade atualmente? Será que muitas vezes nós não brigamos com os nossos irmãos? Isso não quer dizer que a gente não vai errar, porque nós somos pecadores e possivelmente, um momento ou outro, a gente vai acabar errando, a gente vai brigar, sim. Mas a gente também tem que aprender com os nossos erros. A maior demonstração de arrependimento é a mudança de atitude. Nós temos que cuidar com a ganância, com a maldade. Nós temos que ter misericórdia com nossos irmãos. Nós temos que ter nosso coração olhado para todos. E isso envolve muitas vezes nós cuidarmos com o que esse mundo oferece para nós. Nós temos que cuidar com o que nós consumimos desse mundo. Nós estamos nesse mundo, sim. Nós não temos como evitar viver nessa sociedade. Nós não temos como evitar ter contato com pessoas dessa sociedade, mas nós temos como entender o que é certo e o que é errado para nós. Nós temos que começar a pensar o que nós consumimos, não só no sentido de alimento, mas também de cultura. Pensar o que estamos ouvindo, o que estamos assistindo. Porque Paulo relata aqui que pior do que praticar é concordar com aqueles que praticam. E a partir do momento que nós começamos a reparar no que estamos consumindo e começamos a mudar a forma de agir na nossa vida e agir mais da forma que Deus quer que nós vivamos em sociedade, nós vamos sim parecer um pouco estranhos perante a sociedade, mas a ideia é justamente essa para a nossa vida. Para a gente entender um pouquinho, eu quero trazer aqui o exemplo do Dietrich Bonhoeffer, que eu citei o livro dele aqui no começo. Ele era um pastor que viveu na Alemanha no período em que Hitler governava a Alemanha, na época que o nazismo predominava. Como a gente já sabe, o nazismo era um terrível sistema que exterminava várias pessoas. E ele, com alguns colegas, acabaram decidindo por implantar uma bomba no escritório de Hitler. Veja, ele se colocou, ou eles se colocaram, no seguinte pensamento: nós preferimos ser julgados por Deus por deixar Hitler matar outras pessoas, ou nós preferimos ser julgados por Deus por ter matado Hitler? Porque as duas coisas seriam pecados. Não existe um pecado maior ou um pecado menor, tudo é pecado. Mas existe um mal maior e um mal menor. E essas são as coisas que às vezes a gente pode estar decidindo na nossa vida. No final das contas, o Hitler não chegou no escritório a tempo, a bomba estourou antes dele chegar no seu escritório, e os colegas do Bonhoeffer que estavam na Alemanha foram presos. Ele estava nos Estados Unidos. Quando ele soube da notícia que os amigos foram pegos para serem executados pelos nazistas, ele voltou para a Alemanha e se entregou também. Loucura, não parece loucura isso? Eu quero te dizer que é exatamente isso, viver o Evangelho. Defender o Evangelho e viver o Evangelho é loucura. Mas só dessa forma a gente vai conseguir ter um pensamento diferente, viver fora da caixa, viver fora da igreja. Senão a gente vai estar sendo um cristão morno, que não está nem para um lado e nem para o outro. E Deus não quer que sejamos mornos. Deus quer que Ele prefere que a gente seja ou frio ou quente do que sejamos mornos. Não adianta a gente confessar somente a nossa fé, nós precisamos ter um ato, nós precisamos agir na nossa vida. Não precisamos ter medo de começar a agir na nossa vida só quando os sinais do fim começam a aparecer no mundo e a gente se assusta e começa a pedir perdão para Deus e começa a mudar a vida. Não, nós temos que viver cada dia como se estivéssemos às vésperas da volta de Deus, da volta de Jesus. Não só quando a gente realmente acha que isso vai acontecer. Que Deus nos ajude a pensarmos diferente e a sabermos viver a nossa vida todos os dias a serviço dele.